o lucro líquido da Petrobras caiu 47% no segundo trimestre e somou 28,8 bilhões de reais. Segundo a estatal, contribuíram para o resultado fatores como a desvalorização do petróleo tipo Brent no mercado internacional, a queda de mais de 40% na diferença entre o preço do petróleo bruto e o produto derivado e o aumento de despesas operacionais. Rodrigo Oliveira, boa noite. Qual é a sua avaliação sobre esse resultado? E eu me lembro muito bem, talvez esse seja outro ponto em comum de lulismo e bolsonarismo, que o próprio Bolsonaro disse que era um estupro, né? O lucro da Petrobras, houve muitos ataques nesse sentido. Qual é a sua análise das diferenças, inclusive, nesse governo para o anterior, nessa gestão do Jean Paul Prats, que já está... quer dizer, o PT já está loteando a estatal, né? Hoje tem matéria, inclusive, no Estadão, estão colocando lá chefe de gabinete de petista, então a gente vai assistir, talvez, a tudo de novo, né? Vamos ver se as regras de compliance vão resistir a esse loteamento. Mas diga, Rodrigo, em relação a essa queda no lucro líquido da Petrobras. Pronto, você que eles não iam me colocar, eles me tiraram aqui. Mas boa noite, Felipe. É o seguinte, vamos colocar as coisas nos lugares, né? A gente tem, assim, se você pegar todo lá, Lula 1 até hoje, a gente teve várias fases da Petrobras, né? A fase de Sérgio Gabrielli, lá no comecinho do Lula, que era uma coisa meio, não, vamos tocar do jeito que dá, vamos fazer a empresa crescer, e aí depois... aí fez follow-on, né? Vendeu ação nos Estados Unidos, abriu capital para os americanos, trouxe um monte de dinheiro para explorar o pré-sal, colocou dinheiro da FGTS das pessoas, aquela coisa toda. Tem um monte de brasileiro que até hoje tem dinheiro investido lá na Petrobras. E aí, lá para 2008, mais ou menos, um pouquinho antes, começou aquela coisa de, poxa, inflação dá para a gente dar uma controlada via preço do combustível. Petrobras ganha muito dinheiro mesmo, Bolsonaro já reclamou disso também. Bolsonaro demorou para entender que gerir bem a Petrobras ainda não dá muito voto, porque o brasileiro não entende um pouco isso, não entende nada disso, na verdade. Ou entende muito pouco, vai. Que não, mas eles estão ganhando muito dinheiro, né? E aí cobrando um combustível muito caro. No começo da semana, até engraçado, quando Jean Paul Prats foi lá pedir bênção para o pai para poder aumentar o preço do combustível, o pai disse que estava errado as contas do nosso querido Jean Paul Prats, mandou ele de volta para o Rio de Janeiro para ele refazer as contas. E aí ele falou, olha, tá uma defasagem muito grande no diesel e na gasolina. Já vou explicar por que isso é importante. E aí ele falou, não, isso aí você não vai mexer porque atrapalha a inflação, não dá para colocar a culpa em ninguém, vai ser nossa mesmo, então não vamos mexer nisso. Mas no querosene de avião, você já pode subir o preço. Aí subiu o preço do querosene de avião. De aviação, né? E aí, na segunda, na terça-feira mesmo, eu falei de manhã, olha, não vai ser uma surpresa se daqui a pouco eles começarem a falar que as aéreas estão ganhando muito dinheiro e que tem que cobrar mais barato. Porque aí você tem em quem colocar a culpa, né? Mas o problema do destilado é o seguinte, a Petrobras produz, a gente é autossuficiente em extração, em exploração de petróleo, né? Então, a gente produz o tanto de barris necessários para que a gente tivesse combustível nosso mesmo, e aí a gente realmente não teria por que se preocupar com o preço internacional. O problema é que a gente não refina tudo isso, né? Mais ou menos 30% do combustível refinado, que é o diesel e a gasolina, tem que ser trazido do exterior. E aí, amigo, não tem jeito, você tem que pagar para os caras que vendem no exterior. E por que isso fica com a Petrobras? Porque como a Petrobras vende mais barato nas refinarias dela para as distribuidoras que antigamente compravam do exterior, não compram mais, porque elas não vão pagar mais caro para vender mais barato aqui. Então, elas só compram da Petrobras. Então, a Petrobras, para que não haja desabastecimento, vai no exterior e traz a gasolina e o diesel a preço de exterior. Isso, obviamente, vai dando uma diferença no nosso preço. Principalmente porque, lá na terça-feira, quando o Jean Paul Prats foi falar com o Lula, a gente estava a um dia da decisão dos juros e o Lula não ia aceitar uma má notícia dessa para dar uma desculpa para o Roberto Campos não baixar os juros, certo? Então,
segura-se isso. Hoje, os dados da Bicom, ali, a Associação Brasileira de Combustíveis, a defasagem no diesel está em 27%, e a defasagem na gasolina, 24%. A defasagem na comparação com o preço internacional, o preço que a gente pratica aqui dentro, né, nos polos da Petrobras, e o preço que ela tem que pagar lá fora. Então, ela paga, aqui ela vende com 20 e poucos por cento de desconto. Tem uma conta que a gente fez um tempo atrás, um ano atrás, eu e um outro analista que trabalhava com a gente até escreveu um texto para o Antagonista na época, dizendo que quais são os limites do populismo sustentável. E é mais ou menos onde a gente está hoje, 25% mais ou menos. Não tem um número mágico, mas fica ali entre 20% e 25% de defasagem. Por isso, Alexandre Silveira, hoje de manhã, até para tentar evitar um pouco do que aconteceu na Bolsa de Valores, que a Petrobras perdeu aí 16 bilhões de valor no dia de hoje. Isso não é um valor, gente. Tem gente que acha que isso, não, se saiu da Petrobras foi para o bolso de alguém. Não, isso é destruição de riqueza, isso desaparece. É como se eu falasse para vocês que o meu mouse aqui, o meu microfone, vale R$100 hoje. E amanhã eu falasse, olha, agora eu só pago 50, você falasse, só pago 50, porque esses microfones estão fora de linha. É isso. R$50 desapareceu. Eu tinha um patrimônio, agora vale 16 bilhões a menos em função desse lucro ruim, mas o lucro ruim, é verdade, não é culpa do Lula. Esse lucro agora do segundo tri, nem do Jean Paul Prats. Realmente o preço do petróleo que caiu. Só que no último mês o petróleo subiu 15%. E o combustível, nada, aqui dentro. E aí o que acontece? Como eu falei lá que a Petrobras paga mais caro para vender mais barato aqui, ela está tendo um prejuízo nessa pequena fatia de venda, desses 30%. Tem um tanto de tempo que você consegue sangrar essa companhia, porque ela é uma companhia gigante, ela roda muito bem, né? O maquinário é novo, é tudo novo, é tecnologia de ponta, então tem um tempo que você consegue fazer isso. Se você for pegar lá, e aí vou voltar na história de novo, lá no começo do governo Lula, no primeiro governo Lula, até 2008, ela estava com fluxo de caixa positivo. Em 2008, ela dá o primeiro fluxo de caixa livre negativo. Só vai dar prejuízo mesmo contábil, ela só foi dar prejuízo mesmo contábil em 2016. Mas o que as pessoas não entendem é que isso começa agora e vai ser pago lá na frente. É um empréstimo que você está fazendo do futuro. E não se engane, quem paga não é o acionista. Quem paga é o povo brasileiro, porque no fim das contas precisou de capital do BNDES, dinheiro do Tesouro, fora o dinheiro que sumiu naquele petrolão, Lava Jato e tudo mais. Então, isso que está começando agora com essa conversa mole, de que não, a gente não pode, o Haddad hoje falou isso, a gente não pode ficar à mercê da volatilidade internacional só porque ela mexe um pouquinho diariamente. Não é diariamente, Haddad. Julho inteiro não conta para o segundo trimestre, que é o balanço que foi apresentado agora. Julho foi quase 15% de alta no barril de petróleo tipo Brent, que é o referência da Petrobras, e é o petróleo que ela vende e compra o destilado. Obviamente, não por acaso o ministro Alexandre Silveira falou hoje, se continuar subindo, a Petrobras vai sim reajustar o preço da gasolina e do diesel, porque ou ela reajusta ou ela começa a entrar num nível de prejuízo que começa a ser bastante ruim para a Petrobras. Ninguém mais quer isso, porque agora você tem a SEC lá nos Estados Unidos de olho e ela responsabiliza, inclusive, as pessoas físicas, né, que estão à frente disso tudo. E ninguém quer acabar tendo que pagar multa nos Estados Unidos, porque lá os caras não voltam no tempo e anulam tudo. Rodrigo, só para resumir, o PT atacava esse conceito de paridade em relação ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. Portanto, quando sobe o preço do petróleo, de acordo com essa política que supostamente o PT está fazendo na Petrobras, o que eles fazem com o preço dos combustíveis aqui? Eles tentam segurar um pouco, mas não conseguem durante muito tempo, é isso? É isso, tem um prazo para você fazer. Assim, vamos lá. Eu quero falar um negócio aqui que às vezes as pessoas não entendem, que é assim:
a Petrobras realmente tem um lucro gigantesco, porque ela tem esses 30% que ela tem que importar, mas ela cobrava o preço internacional para tudo. Então, o lucro subia muito. É verdade quando o PT fala que quando o Bolsonaro falou que era um estupro, o lucro da Petrobras, etc. Então, obviamente, pode ser um pouco menor, pode ser um pouco mais amigável. O problema é isso que você falou. Toda petroleira, se você tem um negócio que vende petróleo, o preço do petróleo é uma commodity, então ele é determinado globalmente, né? Ninguém consegue, quer dizer, tem um cartel lá, é o OPEP, mas assim, em tese, você não tem poder de preço. A Petrobras não consegue setar um preço internacional, ela obedece um preço internacional. Toda petroleira, quando o preço do petróleo, do produto que ela vende, né, o petróleo, sobe, ela ganha mais dinheiro. No caso da Petrobras, não. A partir de agora, não. Se o petróleo começar a subir muito, ela começa a perder muito dinheiro, porque o governo vai tentar segurar o preço do combustível aqui e toda vez, quanto maior a diferença, mais dinheiro a Petrobras perde para manter esse preço parado ou até diminuir, que foi o caso da Dilma lá depois no final. Quando eu falei do Bolsonaro, que o Bolsonaro demorou para entender que isso não dava voto, é porque lá no último ano do governo do Bolsonaro, ele trocou inclusive o presidente da Petrobras 2 ou 3 vezes para que o preço fosse alterado, mas o pessoal aguentou na maçã do peito ali e segurou os preços. O Bolsonaro acabou dando a volta e desonerando o combustível, deixando de cobrar imposto, que a gente vai... E é aquilo, você deixa de cobrar numa hora e você vai ter que cobrar lá na frente. Alguém tem que pagar, e é sempre o mesmo que paga, é sempre o brasileiro.